Olá, mulher de Deus, mulher do secreto. Glória a Deus por mais um programa, mais um podcast para abençoar a sua vida, para ser luz, canal de Deus. Então, desde já quero te convidar para você curtir, comentar, compartilhar, chama as amigas e vem com a gente. E hoje a gente está aqui para falar de paternidade, né? A gente sabe que esse assunto é um assunto tremendo, é um assunto muito necessário de falar no nosso meio. E eu estou aqui com uma convidada muito especial para mim, que é a minha bispa, a minha pastora, a Bispa Luzinete. Seja bem-vinda, minha bispa. Obrigada, missionária Tami. Mais uma vez é um prazer estar com você nesse Aleluia. podcast. Tenho certeza que o Senhor hoje tem coisas maravilhosas para falar. Amém, minha bispa. Eu creio também. Então, Tá? meninas, em nome de Jesus, já pega papel e caneta, né? Pega a sua Bíblia se você está em casa, porque nós vamos desfrutar de uma mesa rica, né? E de muito, muito aprendizado para abençoar você e todos que estão contigo aí. Nós vamos falar hoje de três níveis de paternidade, né? A paternidade de Deus, a paternidade biológica e a paternidade espiritual. E eu quero começar, minha bispa, te pedindo para a senhora compartilhar com a gente um pouquinho. A senhora tem um testemunho lindo nessa área de paternidade, a gente aprende muito, né, a cada ministração da senhora. E eu vejo assim que às vezes as mulheres de Deus, elas ainda não conseguiram receber paternidade do Senhor, porque elas não estão bem resolvidas a sua paternidade biológica, e aí não exercem e nem conseguem receber a espiritual e a de Deus. Então, como é que a senhora lida com isso? Como foi a sua paternidade biológica? A senhora passou conflitos, né? Então, explica pra gente aí como foi esse início e como é que essa mulher vai fazer aí para superar isso, né? É verdade, missionária. Assim, Deus é tanta coisa assim, mas eu vou tentar aqui ao máximo passar uma mensagem que possa chegar no coração de toda mulher nesse dia, quem foi ouvir e ver esse podcast. Eu vou começar pela palavra do Senhor que diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Ou seja, Provérbios 20, versículo 20. Guarda esse versículo. Ou seja, ao conhecer a palavra de Deus, nós entendemos a importância da paternidade. Nós entendemos realmente a importância de você resolver os seus conflitos internos, seus conflitos emocionais. Aquela história, né? Muitas vezes, em momentos que aconteciam atos de violência na minha casa, situações complexas, eu soltava a seguinte frase: eu não pedi para nascer. Nascer é um ato involuntário. Você não escolhe qual a família que você vai nascer. Você não escolhe seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? E assim por diante. E muitas vezes ali na minha cabecinha de criança, na minha cabecinha de adolescente, pré-adolescente, vendo uma série de situações acontecendo dentro de casa, eu dizia, eu não pedi para nascer. E eu não compreendia, né? Por que que meu pai, que devia ser a pessoa em que eu deveria mais confiar, a pessoa que eu deveria mais ter acesso, era, na verdade, a pessoa que eu menos desejava. E isso aí foi um processo de longos anos. Por quê? Por causa do comportamento. O comportamento da embriaguez, o comportamento violento, uma série de coisas. Então, durante o podcast, as pessoas vão entender onde Deus trabalhou em relação a isso na minha vida. Então, quando eu vim para Jesus, eu me lembro, missionária, que foi nas vésperas dos Dias dos Pais. Meu Deus. Foi muito próximo dos Dias dos Pais. Eu fui ali em meados de. Eu lembro que em meados de julho, acho que eu comecei para a igreja, não me lembro bem. Mas eu lembro que em agosto eu já estava na igreja e teve o Dia dos Pais. E eu lembro que foi uma mensagem muito forte. Eu cheguei na igreja e eu ouvi uma mensagem muito forte sobre paternidade, sobre perdão, uma série de coisas, né? E naquele tempo, quando eu vi aquela mensagem sobre perdão, eu decidi que eu deveria perdoar. Meu Eu Deus. decidi. Eu preciso deixar todas as experiências negativas de lado, porque eu preciso receber o meu Deus como Pai.
A mensagem falava justamente sobre isso, que Deus ele tinha uma paternidade para me dar, mas eu precisava, né, liberar o pai biológico, porque ele causou traumas, havia me causado feridas, dores, né, e uma série de coisas. Então eu precisava resolver bem essa situação. Só que é interessante porque nós somos uma caixinha de surpresas. Nós somos corpo, alma e espírito. E dentro da nossa alma há uma série de gavetas. E às vezes essas gavetas estão fechadas e a gente nem imagina. Meu Deus. Somente o Espírito Santo tem o poder de convencer você, de fato, do que precisa ser transformado para você alcançar a plenitude de Deus. Então, assim, a gente precisa dessa plenitude. A gente precisa da luz de Deus. Mas é um processo, é uma caminhada, e uma caminhada muitas vezes árdua. Então, após 20 e tantos anos servindo a Jesus, né? Aí eu tive a última experiência agora, porque todas as vezes que eu citava meu pai nos cultos, citava meu pai em alguma ocasião pública, eu sempre falava do sofrimento, sempre falava das coisas que tinham me ferido, né? Da situação que nós vivíamos em casa, né? Da violência, de tudo aquilo. E eu sempre falava isso na intenção de estar ajudando pessoas, na intenção realmente de estar usando o testemunho, muitas vezes para alcançar jovens adolescentes que passavam pela mesma situação ou passam pela mesma situação. Só que teve um certo dia que o Senhor bradou o meu coração e disse assim: filha, chega, chega. E eu falei, eu fiquei assim constrangida diante do Senhor e o Senhor disse assim: esse foi o pai que eu te dei e você perdoou, mas perdão não é suficiente. Meu Deus. Meu Às vezes a Deus. gente acha que tudo para no perdão, né? Aí o Senhor falou assim: perdão não é suficiente. Eu sei que você perdoou, que você tem um coração totalmente limpo em relação ao seu pai. Mas você agora precisa tratar com a honra. Porque, embora ele estivesse já partido, e com certeza eu tenho certeza que ele é salvo, Amém. ele já havia partido, ele vive. Ele não está morto, ele vive. E eu precisava agora transicionar, né? Sair da dimensão de somente ter dado, liberado um perdão, mas agora entrar para a dimensão da honra. Tremendo isso. E como que se dá isso, né? A honra. A honra a quem já não está mais, né? Isso é tremendo, minha É, bispa. É um profundo. A senhora disparou na profundidade aí que eu chegava e falei, não, não vou cortar ela. Mas a sim, gente sabe assim que a figura do pai, ela é muito importante, né? O pai, pô, vamos dizer, assim, todo mundo dá um conselho, mas o pai, ele dá um destino, é, né? O pai, o que o pai fala parece que tem um peso maior do que, de repente, até a própria mãe em casa. Eu observo pelo meu filho. Eu falo uma coisa, falo, filho, que legal, maravilha. Ele, tá bom, mãe. Mas se o pai falar, filho, que lindo, que legal, rapaz, é uma alegria, é uma é, celebração, né? A senhora e teve essa validação em casa do seu pai? Como foi essa convivência que te marcou tanto, né? A ponto de ter que liberar esse perdão? é, assim, o meu pai, a história dele, né? Foi uma história difícil, porque ele perdeu a mãe morreu, acho que depois do parto, e ele foi criado por uma tia e pelo pai que vivia no alcoolismo. No alcoolismo. Então ele aprendeu a se virar muito cedo, ele não desfrutou, embora a tia dele era muito carinhosa, muito cuidadosa, mas não tinha o afeto materno, né? E aí meu pai se casou com minha mãe e assim, ele era muito entregue, né? Realmente é uma vida promíscua, de muita bebedeira, de passar dias fora de casa. E a minha mãe, com um mês de casada, engravidou. Meu E com um mês de casada, né? Eu, desde muito nova, eu soube, né, que com um mês de grávida, um mês de casada, o meu pai já tinha violentado ela. Minha mãe apareceu com o olho roxo. E aí a família ficou questionando, né? E aí por diante foi umas sucessivas acontecimentos. Então, de 2 em 2 anos, minha mãe tinha filho. Foram 6 filhos. Um faleceu, né? E
E nisso a casa foi enchendo e minha mãe foi se tornando refém da violência, mas com o maior medo de perder o meu pai, pelo fato de criar 5 filhos sozinha, do que, de repente, enfrentar um divórcio. Então, ela foi se submetendo ao longo da vida. E aquela vida ali deles, né, foi sendo trazida para todos os filhos, mas principalmente para mim, que eu era mais velha. Então, eu testemunhava, né? Aquele final de semana lá em casa, a gente já ficava em estado de, como diz, de sítio, né? Aquele estado de na expectativa do Que que ia poderia acontecer. acontecer. E que hora que ia acontecer, porque a gente já sabia. Quando chegava sexta-feira ali, que ele começava, que ele saía, a gente não sabia que ele ia voltar, se era daqui a pouco, se era na madrugada, se era no outro dia. Mas quando ele voltasse, a gente já poderia ficar preparado. Porque ia ser momentos, assim, muito difíceis, né? E eu tô contando isso aqui agora não para expor, né, mais uma vez, mas para que as pessoas realmente saibam que um lar desestruturado, violento, causa realmente muitas dores, muito sofrimento. É verdade. A falta da figura do pai, né? Ela implica e impede três coisas, né? A proteção, a direção e os limites. Então, essa proteção que uma filha mulher espera, né, do seu pai, que uma filha mulher ela vê o pai como seu herói. É, Essa proteção não vem nem para a filha nem para a mãe. isso. Isso é horrível, né? A direção, o limite, ó, filha, faça isso. E é por isso que a gente vê tantas mulheres, tantos homens também, que foram criados sem a paternidade biológica, ou às vezes até órfãos de pais vivos, eles não conseguindo romper nas suas vidas. Alguns vão para o crime, né? Outros para as drogas. E essa falta de limite é nada mais do que um resultado de um lar desestruturado sem uma paternidade. Exatamente. E eu louvo a Deus porque Deus nos alcança, né? Que a Bíblia é tão linda que ela é feita por um pai e um filho. Todas as Exatamente. nações, né? Isso. Deus, Jesus, um no Velho Testamento dizendo o meu filho vem, vai nascer, outro no Novo Testamento dizendo o pai vive, reina para É sempre, isso aí. mas é uma paternidade completa. E como foi que a Exatamente. senhora, que essa paternidade de Deus entrou na sua vida para mudar essa paternidade biológica, esse entendimento, né? Que é É, tão, isso é muito é. forte. Assim, eu sempre sou uma pessoa muito resolvida. Como dizem, eu sou muito didática. É verdade. E eu sou assim, quando eu descubro a fórmula de uma coisa, eu não fico, sabe? E quando eu descubro que uma coisa pode melhorar a minha vida, eu vou em busca disso, me melhorar como pessoa. Então, assim, eu comecei a buscar a Deus e conhecendo a palavra do Senhor, eu fui entendendo que não vale a pena você levar marcas, não vale a pena você levar feridas e cicatrizes, não vale a pena. Deus tem uma Aleluia. porção muito melhor. O Aleluia. Senhor, ele tem uma capacidade de te curar de uma forma tão extraordinária, né? Ele vai, como eu disse, das gavetas, ele vai nas gavetas mais profundas e arranca de lá coisas que você nem sabe. Então, assim, não foi fácil. Isso uma história, né, que vai levando, às vezes, anos, vai levando muito tempo. Mas na medida que você descobre a porção, você não deve negociar a porção. E o Aleluia. que aconteceu foi isso. Eu fui descobrindo porções de amor, de revelações, de entendimento, de sabedoria, e fui abrindo mão, né, desse passado realmente que me marcava negativamente. Até porque Deus tinha uma promessa, né, para que eu fosse mãe de filhos, não somente Aleluia. filhos naturais, mas filhos espirituais. E você não pode oferecer qualquer maternidade, qualquer coisa para as pessoas. Você tem que oferecer algo que realmente vem de Deus, que seja limpo, que seja transparente, que seja sarado, que seja curado. Tremendo. Então, isso é muito importante. Então, quando você descobre que o que Deus tem é melhor, então não vale a pena você continuar carregando cargas antigas. Tremendo, minha bispa. E na sua opinião, essa geração de hoje, né? Ela sofre por falta de paternidade, o entendimento de paternidade já veio sobre essa geração e o que é que dificulta as pessoas de serem bem resolvidas, assim como a senhora citou aí agora, né? De serem bem resolvidas com Deus, porque uma pessoa que tem paternidade, ela é bem resolvida. Exatamente, você vai ver que isso é uma porcentagem muito pequena, porque É, as pessoas elas se apegam muito às feridas. Tem gente que gosta até de sofrer.
Porque no sofrimento ela chama atenção, no sofrimento ela tem a autopiedade e a piedade das outras pessoas. Então ela está em busca, ela se torna uma alma carente. Então você ser bem resolvido significa eu vou andar com as próprias pernas. E nem todo mundo quer andar com as próprias pernas, nem todo mundo quer viver esse nível de libertação. Então, assim, é necessário você querer realmente ser livre. É realmente você querer dar passos seguros na direção da vida, né? Sem ser tóxico, sem ser emocionado, sem ser uma pessoa desequilibrada, vamos dizer assim, né? E sem ser uma pessoa carente. Então, na medida que você vai evoluindo com Deus, o Senhor vai lhe mostrando realmente como que você ser bem resolvido com seu pai, com sua mãe, te faz uma pessoa feliz. É verdade. Então, hoje, o maior papel, né, dos pastores, como a senhora que é pastora de pastoras, né? E eu louvo a Deus por essa paternidade espiritual, porque a senhora é minha pastora, tá, gente? Então, eu louvo a Deus por isso, porque essa maturidade, esse entendimento, né, ele precisa ser passado. Eu acho que a gente não pode estar criando filhos somente, mas a gente está criando os próximos pais, que Exatamente. de repente não vão errar como a gente errou, como os nossos pais erraram, né? Exatamente. E assim, eu tenho 4 filhos biológicos, né? Glória a Eu Deus. tenho o meu mais velho e tenho agora a minha caçula. Ou seja, a evolução foi muito grande, do mais velho até chegar à caçula, né? É um processo que eles também sofreram comigo, né? Passaram por situações comigo, justamente porque, como eu disse, a cura é um processo. Mas hoje eu tenho certeza que a minha caçula já vai ter uma mãe muito melhor, né? Uma qualidade, uma mãe com muito mais qualidade do que o meu mais velho teve, do que o meu primogênito. Que é um caminho, né? Caminho Embora de para nenhum aprendizagem. faltou amor, né? Amor, amor, muito amor. Mas a vida não é só amor, né? Tem uma É. série de coisas que está ali inserido no processo da criação. Quando Deus fala, a senhora falou do processo da criação, né? Quando Deus fala ali no processo da criação, e façamos ao homem, façamos, ele está falando de mão na massa, ele está falando de Sim, toque. sim, Então, façamos, vamos fazer, vamos tocar, vamos amar, vamos abraçar. E às vezes a gente percebe que falta esse carinho de pai, né, para alguns. E aí, quando eles chegam na igreja, de repente, falando de paternidade espiritual, eles não conseguem ser pastoreados. Eles não conseguem receber paternidade, ou eles têm uma carência tão grande que sufoca os pastores, né, querendo uma atenção desacerbada, algo que exatamente. não é natural. É, Como é que a gente lida com essas pessoas? O que elas verdadeiramente precisam? é isso. O que essas pessoas precisam é entender que Deus, ele veio para preencher todos os espaços. Nós, pastores, pessoas que trabalham na igreja, auxiliam no discipulado, como você trabalha, nós podemos auxiliar as pessoas, conduzi-las até, vamos dizer, a porta. Mas as pessoas têm que decidir entrar nessa porta. Então, assim, a maioria das pessoas, elas querem continuar dependendo de outras pessoas. Elas não querem entrar no reino do amor, no reino da, da provisão, no reino do autoconhecimento, né? De uma série de coisas que estão ali inseridas, né, em Deus. E aí, por isso que dentro da igreja, às vezes, é um ambiente de conflito e muita gente não entende, porque cada cabeça é seu mundo, né? E cada um vem com suas bagagens, suas experiências, suas dores, e cada um buscando da sua forma, como ela criou na sua mente, como deve ser. E aí elas fogem disso aqui, ó, que é a palavra. Porque se todos vivessem a palavra, as pessoas estariam sendo bem tratadas e se libertando desses males, que só não a única coisa que faz é aprisionar, impedir o avanço espiritual. É verdade. A gente fez uma visita há pouco tempo a um amigo, né? E ele confessava isso. Ele estava dizendo o quanto ele tem dificuldade de receber esse afeto, essa visita, esse amor, esse toque, porque ele não foi, ele disse assim, que não foi criado assim. E a cultura da onde ele veio, né, não era essa. Então ele tinha uma dificuldade de receber carinho, de receber atenção, de receber amor,
o cuidado que os irmãos têm, né? Que a igreja tem Isso. de visitar, de saber como é que tá, de prestar esse afeto. E o contrário também existe, né? Aquela pessoa que precisa muito disso a ponto de, não vou mais para essa igreja, não vou mais com esse pessoal porque não recebo esse afeto, esse É, carinho, né, essa coisa tão profunda. Então, o que eu percebo hoje é que aqui, como a senhora falou, né, é uma sociedade que precisa da cura que só está na palavra. isso. Tá tão acessível que às vezes É, as pessoas não dão tanta importância, né? exatamente. Então, assim, a questão do toque, por exemplo, né? Lá em casa não tinha, primeiro, a expressão através da linguagem. Não tinha essa questão de eu te amo. Ah, eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho. Não existia isso. Sempre minha família mostrou o amor pelo serviço. É uma característica da É, minha família, é o tem serviço, uma né? linguagem. Ah, eu te amo, então eu preparo uma mesa. Eu te amo, eu faço uma comida gostosa. Eu te amo, você vai achar a casa limpa. Mas assim, não sem verbalização, né? Não havia linguagem. E o toque, muito menos, né? O cuidado, né? Se eu te amo também é a proteção. Ah, não pode isso e aquilo, mas o cuidado, o abraçar, isso não existia. Então, quando Jesus entrou no meu coração, me lembro como fosse hoje. Minha mãe estava no fogão fazendo a comida e eu, antes desse dia, antes mesmo da conversão, eu criança, eu chorava de amor por minha mãe. Meu Deus. Chorava de amor. Ela era tudo na minha vida. É ainda, né? Mas eu falo naquela experiência. Ela, eu, minha mãe era meu tudo, minha vida. Então, assim, eu chorava de amor, mas eu nunca não tinha coragem de falar. Aí, quando foi um dia, depois da conversão, eu fiquei assim, andando pra lá e pra cá. Eu ia lá, ia cá, ia lá, ia cá. E eu, meu Deus, eu preciso falar pra ela que eu amo. Eu amo. Eu amo. Até que eu consegui chegar no cantinho assim, falei assim, minha mãe, eu te amo. Sabe? Foi um momento assim de choque. Eu liberei aquela palavra, mas ali foi suficiente para quebrar anos de dureza. Anos dessa falta de expressar realmente o amor com o toque, com as palavras e com as ações também. Tremendo isso, É, né? Eu até anotei aqui um versículo, está em Malaquias 4:6, que fala assim: Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu verei e castigarei a terra, separando para a destruição. Eu acho bem bacana quando ele fala aqui nessa palavra que o coração dos pais vão se voltar para os filhos, né? E o sim, coração dos filhos para os pais. Porque no seu caso aí, a senhora recebeu Jesus, né? sim, E aí trouxe para o coração dos seus pais, da sua mãe, sim. o, essa paternidade de Deus. Porque quando o pai não trouxe isso para sua família como uma referência, é os filhos que precisam buscar uma referência em Deus e trazê-las para os pais, né? Exatamente, exatamente. É isso, é você, a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor, você vai doar coisas boas. E aí você vai ser um instrumento de restauração na vida de outros. Então, assim, eu louvo a Deus porque o Senhor me deu essa oportunidade de ser esse instrumento de restauração na vida da minha mãe, né? E ali em casa, em algumas situações e na vida de outras pessoas. Mas é necessário isso. Jesus, ele abre um leque na nossa vida extraordinário. As escamas caem dos olhos e, assim, as complexidades da vida caem por terra. Você começa a ver como as coisas são mais simples do que se imagina, Aleluia. né? Às vezes, assim, a pessoa nunca vai ser curada desse trauma, ela nunca vai esquecer isso. Eu vou te dizer uma coisa, no dia em que a pessoa experimentar que tem algo bem melhor, ela não vai Aleluia. querer carregar as feridas que a machucam. Meu Deus. Não vai. Tremendo isso. É, Tremendo. é, Porque essa mulher que está assistindo a gente aí, né? Ela pode estar pensando assim: mas o meu pai foi terrível. Vocês não é. sabem da minha história, vocês não sabem das minhas feridas. Porque a gente sabe que tem mulheres que foram abusadas sexualmente, aliciadas, espancadas. A gente sabe que teve mulheres que foram colocadas na rua, ouviram palavras duríssimas. Ah, você vai ser vagabunda, você vai ser prostituta, essa menina não vai dar em nada. E aquelas palavras, elas vão ecoando por muito tempo na memória da pessoa. Verdade. Às vezes você está ali na igreja, por exemplo, você está vendo uma pessoa que às vezes ela é
aparentemente ela é um pouco indiferente, ou às vezes ela é uma pessoa considerada bruta, é uma pessoa considerada um comportamento, vamos supor assim, que não seria o normal, né? E, ou seja, mas quando você vai investigar a história da pessoa, geralmente está atrelada a marcas profundas na paternidade. É verdade. E ela É, até reflete isso no casamento, né é mesmo? demais. Porque geralmente uma mulher que não tem uma boa imagem do seu pai, ela não vai ter uma boa imagem do seu esposo. Não vai ter. Nem do pastor, nem Não. de E é Deus. uma coisa maligna. Quando eu noivei, casei, na primeira semana de casamento, eu tive uma experiência sobrenatural terrível, porque eu não sei que cargas d'água, né? Surgiu na minha mente, surgiu na minha cabeça o pensamento que meu marido poderia fazer algum mal a mim. Meu Deus. E ele saía para trabalhar e quando ele voltava, eu estava com aquele pensamento. E eu assim. E eu me lembro que um dia nós fomos dormir e ele levantou para apagar a luz porque o interruptor ficava do outro lado do quarto. Ele levantou e aí apagou a luz e sentou no meio do quarto. E ficou aquele escuro, silêncio, né? Eu também não sei por que cargas d'água ele sentou no meio do quarto. E ficou aquele silêncio. Nossa, naquele momento veio milhares de pensamentos na minha cabeça. Vai me fazer alguma coisa? Será que vai me matar? Que eu que via, né? Quando eu É, era pequena. exatamente. Aí eu falei assim, amor, ele falou assim, oi. Eu falei, você tá onde? Ele falou, eu sentei aqui no meio do quarto. Eu falei, aí teve um pipoco na sala. E eu entendi que foi realmente uma ação espiritual, né? Ali Meu aquele Deus. momento, né, de ataque. Eu estava debaixo de um ataque já há dias. Mas naquele momento ali, eu abri os meus olhos e entendi, né, que o inimigo estava querendo replicar na minha vida o que ele fez na vida dos meus pais. Meu Né? Deus. E começando em mim, porque meu esposo, um coração totalmente limpo. Ele estava muito feliz, né? Mas o inimigo estava querendo trabalhar na minha mente. Isso é terrível. Porque a mulher, ela traz essa referência para o casamento, Sim. né? Ela traz, às vezes, para o ministério dela. E ela acha que ela não pode confiar em É. ninguém. E é interessante, é tão interessante que eu falava que não ia casar. Eu nunca vou me casar. A minha palavra era essa, eu nunca vou me casar. E aí chegou um determinado tempo na minha vida que eu disse, quer saber de mim, eu vou ser crente. Crente não briga, crente não bebe. E eu falei, eu vou ser crente. E, e eu Oh, disse, vou glória. procurar uma igreja. E fiquei com isso na cabeça, viu? Comecei a alimentar isso de forma forte. Mas era o próprio Deus, né? Uma coisa tremenda. Aleluia. Aí passou-se o tempo, realmente assim, foi o que aconteceu. Só que eu fui para a igreja por amor, unicamente, exclusivamente por amor. Eu Aleluia. queria uma vida diferente. Aí, antes de chegar na igreja, o Senhor me deu uma visão. E o Senhor me mostrou que eu estava sentada na sala com meu esposo era um moreno claro, e com meus filhos, e não era um, era vários filhos, né? Eita, glória. Aí durante a caminhada eu tentei evitar esses vários filhos, mas eles vieram. Por quê? Porque Deus tem um plano Aleluia. maravilhoso, melhor do que o seu. Aleluia. Quando você decide ter Deus no seu coração, ele constrói uma história para você, ainda que você a rejeite. Meu Deus. Porque eu estava rejeitando, mas ele disse: eu vou lhe dar, Aleluia. né? E você vai ser uma alegre mãe de filhos. Que tremendo É, mesmo. O seu relacionamento com o seu pai, antes dele falecer, a senhora teve essa oportunidade de perdoá-lo em vida? Ou só após sim, a morte? não, imediatamente assim, logo depois da minha conversão, eu fui batizada no Espírito Santo com 15 dias na igreja. Aleluia. E eu fui batizada em um dia, no outro dia eu estava lá, meu pai, eu te amo. Fui falar Meu para ele, meu Deus. pai, eu te amo. Foi um processo muito rápido, foi tudo muito rápido. Meu pai, eu te amo, eu te perdoo. Abracei ele, chorei, sabe? Tremendo. Assim, foi muito tremendo. Então, quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, É, as coisas são ajustadas. Eu exatamente. fico impressionada como é que uma pessoa consegue ter anos e anos de evangelho, dizer-se crente, e não dizer assim, não, não perdoei a mãe, não perdoei o pai, não perdoei tal pessoa. Eu falo, gente, mas como consegue? É, ela está se limitando, está
ela está se auto-prejudicando mesmo, porque está sendo impedida por ela mesma de experimentar algo extraordinário, uma porção de amor inigualável. Porque quem recebe do amor do Pai é suprido de todos os outros amores. Meu Os Deus. outros amores podem até complementar a gente, mas você já está tão suprido que você não se torna dependente. Tremendo demais. É, E tem a questão da misericórdia de Deus, né? Porque, por exemplo, quando a gente não tem uma referência em casa, a sua referência de paternidade, ela não foi uma referência. sim, Foi um exemplo a não ser seguido. sim, E aí Deus te dá uma nova referência. E eu tava vendo a história de Davi, né? Deus, ele foi muito misericordioso com Davi, porque Davi não teve uma referência de pai sim, aplausível. sim, Mas Salomão não. Salomão teve um pai. sim, Salomão teve um pai crente, um sim, pai que ensinou para ele o que fazer, que dizia todo dia: meu filho, peça sabedoria a Deus. Então eu vejo que o crivo de Deus, ele muda. Então, a misericórdia de Deus, ela é experimentada por aqueles que talvez não tenham tanta referência assim. sim. Mas uma pessoa que já tem uma referência, que tem um entendimento, ela não vai ser cobrada da mesma forma. A senhora concorda? Concordo, concordo plenamente, plenamente, assim, a alma humana é uma coisa muito complexa. Tem gente que tem tudo que o outro gostaria de ter, mas ele simplesmente não enxerga, ele não percebe. Meu Deus. Então tem gente que tem pais maravilhosos, pais que dão tudo do bom e do melhor, mas ainda assim essa pessoa não consegue olhar para os pais como pais, na devida honra. Tremendo isso. É, É difícil você manter a unção que você não te custou para gerar, exatamente, né? é isso. Quando um pai gera algo e o filho só recebe, ele tá ali, ele não vai manter isso porque ele não sabe o custo que Isso. teve. Por isso que muitas vezes a gente não compreende os caminhos do Senhor, por isso que Deus muitas vezes permite até que filhos de crentes tenham experiências amargas que não era para ter, mas pelo posicionamento de não reconhecer o que Deus tem feito e a bondade e a misericórdia de Deus, eles têm que passar como filho pródigo, né? Por situações que vai causar realmente uma sede e uma fome que ele não tinha. É. E essa palavra é tão linda, meu bispo. Eu amo essa palavra do filho pródigo, né? Sim. Lucas 15, aonde ele volta querendo comer algo, ele quer ser um dos empregados, né? Mas o isso. pai, ele é tão misericordioso que ele fala: não, você é o meu filho amado, né? Eu tenho comida na mesa. E o mais importante é a presença dele ali, né? Não é pelo que ele pode dar, pelas joias, pelo anel no dedo, pelo sapato no pé, não. É pela presença do pai, porque só o pai dá esse destino para o filho. É verdade. E assim, outra coisa também interessante, né? É que no caso do filho pródigo mesmo, o pai, ele não vai em busca do filho. Sabe o caminho, né? O filho é que tem que voltar. Aleluia! Então, nós filhos é que tem que reconhecer o pai. Meu Deus do Não céu. é o pai o filho. Meu Deus. Isso muda tudo. Muda tudo. Então, a partir do momento que ele abriu os olhos e entendeu quem era o pai, então ele foi restituído. Meu Deus do céu. E isso é tremendo, né? Que a senhora fala, ele abriu os olhos e foi restituído. Porque ele quis uma herança, os olhos estavam tão fechados que ele quis uma herança de um pai vivo. Exatamente. Tem muita gente aí enterrando seus pais vivos, querendo uma herança no tempo errado. Nossa, como tem todo tipo de herança, né? E aí não tem o princípio da honra. E esses filhos não vão herdar. Podem até herdar o bem material, mas não vão herdar a graça de Deus. Não vão herdar a honra de Deus. Não vão herdar lugares de privilégio que só o Senhor pode dar. Meu Deus do céu, mulher de Deus, você não compartilhou ainda? Compartilha. Deus está falando muito forte aos nossos corações. Eu sinto a presença de Deus tão forte aqui, né? É verdade. A paternidade do Senhor. Meu Deus, minha bispa, eu também. Eu fui para o Senhor pelo amor, né? Eu vendo a senhora falando aí, meus olhos enchendo de lágrimas, porque eu falei isso com Deus. Assim, eu quero uma mudança. E pelo fato de ter presenciado também um lar de muitas brigas, de violência, né? Que foi a minha casa onde eu cresci. E hoje, graças a Deus, os meus pais são meus amores, minhas referências. Mas não foi assim na minha infância, na minha adolescência. E eu falava, eu não vou casar. Eu vou casar para viver isso? Não quero. Então, a primeira coisa que a gente faz é rejeitar uma bênção
Sim, Porque dentro do nosso lar ela foi transformada em maldição. exatamente. Né? E essa mulher que está assistindo a gente aí, ela pode estar pensando, poxa, eu até casei, eu até entendi isso, mas eu estou vivendo a reprodução do que o meu pai, do que a minha mãe, de repente, É, viveram. Como é que a gente faz para romper com esse canal de é. maldição, de herança maldita? E aí, aí começa, né? Primeiro, você precisa, Deus vai colocar aqui. Deus sempre vai materializar algumas coisas. Vamos supor, vai usar pessoas, né? Deus sempre vai usar pessoas. Aí você chega na igreja, vamos falar do contexto da igreja. Você chega na igreja com esse processo todo complicado em relação ao pai biológico. Aí agora vai ter uma pessoa ali, um pastor. Pastor. E o pastor, qual o pastor verdadeiro que eu estou falando? O homem de Deus, o homem santo que vive para poder apacentar o rebanho do Senhor. O que ele vai exercer ali? Ele vai instruir essa pessoa aos caminhos, aos pastos verdejantes, como o próprio Davi falou. Aleluia. Ele vai trazer uma palavra de cura, uma palavra de aceitação. Ele vai trazer um nível de libertação para aquela pessoa através da palavra de Deus, do ensino. Vai conduzir essa pessoa até as águas. A fim de que ela tenha esse encontro com Deus. E quando ela ter esse encontro com Deus, que é a experiência com o Espírito Santo, a experiência com a palavra, ela vai receber um nível de libertação profunda, vai receber a identidade do Pai. Aleluia. Aleluias, ela vai ser gerada novamente, que a Bíblia diz que quem quiser nascer de novo tem que nascer da água do Espírito. Sim. Ela vai ser gerada novamente, e nessa dela ser gerada novamente, ela vai quebrar um ciclo, né? Um Aleluia. ciclo de maldição sobre a vida dela. Meu Deus. Porque agora, por mais que ela tenha tido uma experiência dolorosa com a paternidade biológica, ela passou por todo o processo, né? Ela aceitou a forma de Deus trabalhar e agora ela recebe uma paternidade espiritual que não pode ser removida. Uau. É tremendo isso. Meu Deus do céu. Não, isso aí, só essa fala da senhora dá para a gente fazer aqui mais outro podcast. Meu Deus, como isso é profundo, minha bispa. E como as pessoas precisam entender isso. Exatamente. Então, as pessoas que geralmente rejeitam o processo, elas não podem viver a plenitude. Uau. Né? Porque o processo traz a plenitude, vai tratar com o seu caráter, vai muitas vezes te confrontar. Né? Eu fico observando muitas vezes, por exemplo, filhos que têm muita dificuldade com o pai biológico, muitas vezes ele tem mais facilidade com a mãe. Olha só, homens que têm dificuldade com o pai, vai ter mais habilidades com a mãe e vai se subjugar muitas vezes a mulheres. Meu Deus, é verdade. Ele vai ter um problema terrível de sacerdócio. Verdade. Ele vai procurar sempre mulheres autoritárias, mulheres muitas vezes que têm a palavra mais forte do que a dele, e ele vai se sujeitar àquilo ali. Porque ele foge da sua própria identidade, da paternidade mesmo. Geralmente E vai homens. gerar o sacerdócio. Isso é forte demais. Geralmente é homens que foram criados também só pela mãe. Só pela mãe, exatamente. Meu Deus, como isso é tremendo. Exatamente. E aí gera essa confusão na identidade, que vai impedir ele de viver o sacerdócio familiar. E nessa confusão de identidade é onde o diabo rouba, né? As famílias. E existem famílias que mulheres estão assumindo um papel que não é seu, homens assumindo um papel que não é seu, e as crianças, os filhos estão sendo vítimas da ocasião ali. Exatamente. E simplesmente vão empurrando com a barriga para ver onde vai dar. Toda a complicação, todo o problema de identidade começa na deturpação da paternidade. Lá em Romanos capítulo 1, o Senhor diz assim, que aqueles que deixou de reconhecer Ele como Pai, Criador, né, e se dobrou diante da criação, seja homens, seja animais, quadrúpedes, répteis, ele fala lá na palavra dele, né? E passa a adorar esse tipo de coisa e considerar esse tipo de coisa maior do que o Criador, ele é abandonado pelo próprio Deus para fazer o que bem quiser.
Ou seja, é abandonado para viver segundo a sua própria concupiscência, né? A mercê do prazer da vida, a mercê da carne. Então Deus os abandona. Ou seja, o Senhor não interfere, a pessoa Meu começa a Deus. fazer o que ela der na cabeça. Aí gera o quê? A confusão de identidade. O problema da humanidade ultimamente tem sido essa. Identidades trocadas. É verdade. É. Isso é incrível. Meu Deus do céu. Dá pra gente falar aqui até amanhã sobre isso. Lá em 2 É. Crônicas 29, o versículo 1 e o 2, a Bíblia vai falar sobre Ezequias. E a Bíblia vai dizer assim: e fez Ezequias como seu pai Davi. Só que a gente vai olhar a história de Ezequias. Ezequias não era filho de Davi, né? Só que isso aqui é tremendo, porque fala de adoção. Sim. Fala de você não ter uma referência biológica. Ele era filho de Acás. Fala de você não ter essa referência em casa, mas você buscar alguém que para você é uma referência. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque nem todo mundo que chega na igreja, que conhece a paternidade do Senhor, uma paternidade espiritual, tem uma referência em casa. Sim. Mas é nesse momento que precisa se usar a inteligência para se fazer de alguém que é uma referência, uma paternidade coletiva. Ou seja, a senhora exerce uma maternidade coletiva, o nosso bispo, pastor Rafael, né, bispo Rafael, exerce uma paternidade coletiva. Por quê? Porque quem não teve um pai que pudesse ser referência, pega alguém de Deus ali e fala: não, você é minha referência. E foi exatamente isso que Ezequias fez, né? Ele pegou Davi como uma paternidade coletiva e falou: não, ele Sim. que é o meu pai, porque aquilo Sim. que o meu pai fez não é referência para mim. Sim. Então, ao invés de dar desculpa dessa mulher, desse homem que está aqui nos assistindo, é fazer de alguém referência para sua vida, né? É. E hoje, quais são, assim, minha bispa, as maiores referências que a senhora pôde ver quando a senhora logo começou no Evangelho e que a senhora não encontrou essa referência na sua paternidade biológica, né? O que foi que fez a senhora entender a paternidade? Quais foram as suas referências em relação a ela? É. No cuidado, assim, ó, eu mergulhei, assim, profundamente na unção do Espírito, na presença do Espírito. E, assim, eu tive os meus dois primeiros pastores, né? Logo no começo, foi aquele paizão. Ele era aquele pastor que ele entrava na igreja e passava o olho e já sabia o que você estava acontecendo. Então eu falei assim, nossa, eu quero isso para mim. Eu quero olhar no rosto das pessoas e, Essa e saber o que elas sensibilidade. estão passando. E ele não deixava para amanhã ou para depois, terminava o culto, ele já dizia assim, quero falar com você. Ou então, às vezes, de surpresa, ele passava assim na minha casa rapidinho. Eu só passei assim, porque eu fiquei olhando, você estava triste ontem. Eu queria saber, está acontecendo alguma coisa? Meu Deus. Sabe? Então eu experimentei esse afeto, tanto dele como da esposa. Então, assim, para mim foi muito maravilhoso. Já o meu segundo pastor já foi aquele que me treinou na disciplina. Ele me treinou na disciplina. Eu assim, vi o quanto que é necessária essa questão da ordem. Com ele dizia assim, eu sou britânico no horário, hein? Comigo não é 6h05, 6h15, assim, é 6, se é 18 horas, se é 6, é 6. Eita glória. Então, eu aprendi essa disciplina, né, com ele, de ser realmente aquela pessoa determinada, aquela pessoa desbravadora, aquela pessoa que vence pela causa do evangelho. Então, foi imprimindo. Aí eu tive um outro pastor que veio e já me ensinou outras coisas, né? A questão mesmo de de fazer, às vezes, pelo bem coletivo. Ele trabalhava muito pelo bem coletivo, de alcançar mais pessoas, de abençoar mais pessoas. Então, cada um desses que foi passando na minha vida foram me ensinando de alguma forma, de forma indireta ou de forma direta, realmente a imprimir essa identidade de paternidade na minha vida. E assim, eu nunca fui resistente à liderança. Porque tem muita É uma gente que é chave isso aí. resistente. Eu nunca fui resistente. Para mim, é meu líder. Isso mesmo antes de ser cristã. Eu fui criada, isso aí já veio de berço também, né? Nessa questão toda de respeitar os mais velhos, de aceitar, porque é uma chave também essa questão, viu? Da honra à pessoa mais velha. Você não vai corrigir ninguém mais velho que você, Verdade. né? É a chave de honra. E aí isso era muito, muito
fui ensinada desde criança por minha avó, por minha mãe, isso aí. Então, eu não tive problemas em aceitar a liderança. Agora tem gente que tem muita resistência. Quanto mais resistência, quanto mais resistência ela tem, mais longe da paternidade de Deus ela fica. Meu Deus. E você tem que passar pelo processo de aceitação. Verdade. É. E aí, uma outra coisa também que impede é que as pessoas, elas criam, tipo assim, aquela menina que vai se casar e ela cria um ideal da Disney no coração, de Hollywood, né? Que o casamento tem que ser daquele jeito, de princesa, disso, daquele. Se não É, ocorrer daquela forma, para ela é frustrante. verdade. Pronto, já não... Então, assim, a pessoa às vezes criam ideais fictícios, utopias na mente, que nunca vai acontecer. Então, elas criam ideais de pai, de mãe, que nunca vão existir. E aí elas ficam paradas naquele ideal e não vivem o que Deus está proporcionando. Não está entendendo as lições da vida. E o Evangelho, ele fala o tempo todo sobre isso, É, perdão, né? Os ajustes necessários, aquilo que Deus isso, quer colocar em nós, um novo reino, uma nova terra, uma nova mentalidade, e as pessoas insistem em conviver com aquilo que é velho, que deveria isso. ter sido deixado lá atrás, né? Exatamente, Aí exatamente. não rompe, não avança, Isso. não consegue viver a plenitude do que o Senhor tem. E às vezes até culpa. Culpa uma liderança, culpa uma situação, culpa o próprio É, Deus. Né? Deus é pai, por que que isso está acontecendo na minha vida? e assim, missionária, o medo que as pessoas têm de se frustrar paralisa. É, meu Deus. O maior impedimento hoje das pessoas de romper é o medo de se frustrar. Mas por que na Bíblia não tem boneca de porcelana? Pelo contrário, Não todo mundo tem, passou seus processos, não né? tem, não tem. Olha Esther, que Esther também viveu isso. Esther não tinha uma paternidade biológica, mas ela tinha um tio, que ela recebeu como pai. E ela recebeu toda a instrução dele. Se tornou rainha, Aleluia. né? Ela se tornou uma rainha. Por quê? Ela decidiu assumir a paternidade que Deus havia dado a ela. O espírito da adoção, porque ela foi adotada, Aleluia. né? Ela foi adotada e recebeu isso, ou seja, ela não ficou procurando um ideal fictício, ela recebeu o que Deus tinha para ela naquele momento. E Meu é isso que nós Deus. temos que aprender a receber. Se eu tenho isso agora, Davi aceitou, Davi pegou a pedrinha, o que ele tinha, e derrubou o gigante. José estava dentro da prisão, mas disse: eu vou fazer o meu melhor aqui. Então as pessoas precisam aprender a viver o que Deus dá no pão nosso de cada dia. Verdade. E aí ela vai desfrutar de coisas bem maiores. Aleluia. Que tremendo, É, viu, minha bispa? Essa questão da paternidade, ela é tão profunda, né? E ela sim. precisa ser mais ainda trabalhada para que as pessoas consigam esse rompimento, esse entendimento e serem bem resolvidas É, nessas questões. Porque eu acredito que uma paternidade que não é bem firmada, ela impede você de ser feliz em outras áreas da sua vida. completamente. Olha, isso aí tá. Hoje o Brasil, não sei, o Brasil está se despertando para coisas muito grandes, sabe? A gente percebe que vozes de influência no Brasil têm se levantado para falar muito sobre isso. Você não vai mudar seu passado. Seu passado já fala passado. Por mais que você tenha sido violentado, eu aprendi muito sobre a autopiedade. Quando você vence a autopiedade, Você vê se tudo. você vence tudo. Aleluia. Então, a maioria das pessoas que estão paralisadas, né, é porque tem autopiedade. Por que que eu passei por isso? Por que eu tive que passar por isso? Mas você não é o único, não. Tem um tanto de gente passando. É, Se você se levantar daí, você vai poder ajudar muito mais pessoas. é verdade. E não vai ter restauração sem o entendimento de quem somos. Isso, Identidade que vem através da paternidade, né? exatamente. Uma ident... A paternidade, ela gera uma personalidade. Quem tem paternidade não tem carência afetiva, Não tem crise, né? não tem crise, não tem dependência emocional tóxica, nem é tóxico, não tem questão de orgulho também, se der certo, deu, se não deu, amém, está no controle do Senhor. São pessoas bem resolvidas, o mundo hoje está atrás de pessoas bem resolvidas, de pessoas que realmente conseguem dar um estalo assim e ir para frente. É verdade. É, Se porque... nós soubermos criar os nossos filhos assim, eles vão E, sair na frente. exatamente. Porque o complicar para quê?
Os complicadores só atrasam a vida. É. É, Eu tenho acompanhado uma moça, né, que ela é casada já. E aí a gente faz discipulado. E ela me confessa essas debilidades mesmo no perdão. Eu não consigo perdoar minha sogra. Eu não consigo perdoar meu pai. Eu não consigo perdoar isso aqui. E é algo que é uma prisão, uma cadeia tão grande que a pessoa tá tomando veneno esperando que o outro morra. Porque ela fica assim, ah, mas por que isso. ela? Por que ela fez isso? Eu falo, meu Deus, gente. Porque a pessoa é o que ela tinha para dar, não é só a seu respeito, é a respeito da outra pessoa. Eu preciso aprender a dividir quem sou eu e quem são os outros. Não é porque o fulano me ofereceu um copo de veneno que eu vou oferecer um copo de veneno. E você também bebe se quiser, né? Tá aqui, Exatamente, ó. Você vou beber se eu exatamente, quiser. Tem exatamente. coisa que você fala, não, não é pra mim, Não é para mim, obrigada. obrigado, não Cada quero. um tá dando o que tem pra dar naquele tempo. Teve até uma Exatamente. história que a senhora contou agora no nosso último congresso de mulheres, Sim, que foi assim poderosíssimo, né? Sobre o amor do pai. E a gente falava disso, das linguagens do amor e de sim, você ser bem resolvida em receber amor, saber receber amor, né? Essa mulher que ela não sabe receber amor, provavelmente é alguém que não vai saber também entregar amor, que a gente só dá o que tem, né? exatamente. Então cada um dá o que tem, ministra aquilo que recebe, mas a Isso. paternidade de Deus precisa ser mais forte em nossas vidas, né, minha bispa? E assim, quando você entende que Deus ele é um Deus de qualidade. O nosso Deus não é um Deus. As pessoas tentam barateá-lo, mas ele não é barato. Aleluia. É, Jesus. Verdade. Ele pagou um alto preço, preço que ninguém paga. O custo é alto. E só ele pode pagar. Então, quando você entende que Deus só trabalha com qualidade, por isso que ele pega o improvável, que não é nada, para a glória dele, é porque ele vai fazer daquele que não é nada Aleluia. algo extraordinário, a fim de que o nome dele seja glorificado, né? Então, Deus, o fim da obra de Deus é geralmente extraordinária. É de inteligência, é de sabedoria, é de capacitação, né? Meu Deus, é tão poderoso isso, né? Então, assim, quando a pessoa entende realmente, né, que a paternidade de Deus traz sobre a sua vida um suprimento que ninguém pode dar e faz de você uma pessoa melhor e que se você se tornar essa pessoa melhor, Deus vai te usar de uma forma extraordinária, vai te colocar em lugares. A Bíblia diz assim, ó, que o Senhor vai te levar diante de reis, né, diante de príncipes, pode ser para uma prisão, realmente, né, Sim. pela perseguição, mas pode ser também para orar, para estar ali naquele ambiente, como Daniel esteve. E aí? Deus vai pegar qualquer pessoa cheia de nhenhenhen, de choradeira, Não. de não, Deus não, Deus vai pegar aquele que se deixou ser trabalhado, o vaso que se deixou ser trabalhado, o vaso que decidiu abrir mão das mágoas, dos traumas, né, dos problemas e das frustrações e deixou o azeite curar suas feridas Aleluia. e se levanta, né, para a glória de Deus. Aleluia. Esse é o processo. E cada um com seus processos, né? Exatamente. E é essa pessoa aí que está nos assistindo entender que tudo que ela passou foi passado, tudo que ela tem passado aqui, ela pode ressignificar e fazer um futuro diferente baseado na palavra de Deus. Foi o que a senhora Exatamente. acabou de dizer, né? Hoje, as profissões que estão aí bombando, vamos dizer assim, né? São os psicólogos, né? Os terapeutas, Psicanalistas. os psicanalistas e os coaches. Sim. Por quê? O que é que esse povo faz? Descomplica as pessoas. Verdade. Ajuda você a olhar para Exatamente. dentro de você, né? Exatamente. A função deles é desatar, te descomplicar, para que você seja realmente capaz de fluir na vida. Porque quando você está ali atado, né, numa área da sua vida, você não consegue Não, ser conduzido. exatamente. Essa é muito. Pode falar, né? Tem muita gente que, vamos supor, tem muito dinheiro, mas só tem isso, dinheiro. Verdade. Péssimo pai, péssimo marido, péssimo filho, péssimo amigo. E aí essas pessoas, você vai olhar o coração dessas pessoas, tá cheio de experiência ruim. Precisam ser tratadas, Precisa né? ser tratado. Se elas quiserem realmente ter uma vida, como eu posso dizer, uma vida, como a palavra do Senhor diz, abundante. A abundância da vida. Essa plenitude completa, né? Que nem não tem a ver com dinheiro. Não, nada a ver com dinheiro. Mas você ser bem resolvido ali em cada
questão da sua vida. Exatamente. Uau, a Exatamente. paternidade, ela para mim, um dos maiores atributos de Deus é a paternidade. Sim. Porque quando ele fala que ele deu filho, ele está falando, eu sou tão pai que eu dei um filho por uma quantidade muito maior de filhos. É tipo isso, né? O orgulhoso nunca vai entender esse versículo que diz assim: Vós que sois maus, sabem dar boas Boas coisas coisas aos seus vossos filhos. filhos. Qual dos vossos filhos pedindo um pão, você vai dar uma pedra? Ou pedindo um pão, você vai dar uma serpente? É, Não, vocês são maus. E quanto mais a mim, que sou o Pai de bondade, de misericórdia, de amor. Então, o orgulhoso vai dizer: Eu sou mau? Não, eu sou uma pessoa ótima. Mas não é. Deus está dizendo, falando da natureza caída. Né? Que apesar da nossa natureza, da natureza do homem que caiu, né? Que é restaurado no Espírito Santo, né? A natureza que caiu, que não entende o que é paternidade genuína, consegue dar coisas boas aos filhos. Você vê que tem gente que é. Meu Deus, tem gente que é capaz de matar, é capaz de fazer um tanto de coisa, mas quando se trata dos filhos, é meus filhos, meus filhos, meus filhos. E sabe verdade. dar coisas boas aos filhos. Quanto mais o Senhor. Quando Aleluia. você descobre esse manancial de paternidade. E a senhora falou da restauração, né? E essa restauração aí, quando Jesus vem para trazer essa restauração, o Espírito Santo de Deus nos conduz a isso, a gente recebe um novo reino, Isso, um novo lugar. É como se a gente fosse realmente transicionados, né? é, Tinha uma treva para a isso, luz e aí tem um isso, pai ali agora. é, Tem novos princípios, tem novas regras, novas leis, e a gente tem que se submeter a elas, né? Para receber essa exatamente. adoção. É. E a adoção do Senhor não é como a adoção aqui, né, que a gente entende superficial. O adotar de Deus é inserir, é como se fosse um enxerto, né? É, Ele nos pega e nos enxerta diretamente. É que aleluia. quando você tem uma planta de enxerto, um pé de laranja que é de enxerto, você enxertou ela uma raça na outra, né? Ela se torna uma só. Então nós somos enxertados na árvore, nos Aleluia. tornamos um só com Deus. Aleluia. É tremendo. Isso é mentalidade de governo. Os que vão avançando nesse sentido, eles vão tendo mentalidade de governo, eles vão se posicionando, e é isso que Satanás teme. Que É, as pessoas descubram o poder da paternidade, de receber e de doar meu Deus. paternidade. E vem junto com a herança, né? É, vem junto com a herança. É por isso que tem muita gente pobre, não estou falando de dinheiro, Sim, mas tem muita gente pobre porque ainda não descobriu de quem é filho. exatamente. Porque quando descobre quem é filho, não tem mais crise, não tem mais problema, não tem mais. Não tem, porque tudo que tiver você resolve fácil. Isso. Basta você entrar no teu quarto e orar ao teu É, pai, que está no secreto. é. Uma das pessoas também que mais me ensinou sobre paternidade é o meu esposo. O meu esposo sempre foi muito bem resolvido. Mais Aleluia. bem resolvido do que eu. Levei mais tempo. Mas ele toda a vida foi muito bem resolvido. Ele nunca se deixou levar por mágoas e por diferenças. Não. Ele entendeu. Eu tenho que ser filho. E eu ficava vendo isso, sabe? O Aleluia. comportamento do pai e tudo. Era uma coisa que poderia desencadear numa pessoa mal resolvida problemas e bloqueios. Ele não. Eu tenho que dar o que eu tenho e a vida funciona assim, Aleluia. né? Isso é tremendo. De ir muito pelo princípio. Tremendo, minha bispa. É, Princípio, paternidade, identidade, né? isso, E vem com autoconhecimento. é, A gente sabe de quem é filho, a gente sabe quais são as nossas características, isso, nossos direitos e também os nossos deveres. isso. É porque tem muita gente Exatamente. perdida aí no meio. Oi, socorro, porque ainda não É, entendeu isso, isso, né? Isso é exatamente. tremendo. Eu vou fazer algumas perguntinhas, minha bispa, rápidas aqui pra gente. Eu sei que tem muita gente que. Um beijo aí, né, para Mavec, para nossos irmãos aí, para todas as Mavecs, né? Que a bispa é pastora de várias. Mas tem gente que está assistindo que possa ser que não lhe conheça ainda. Então vai Sim. conhecer um pouquinho mais agora. Então vamos lá, vou perguntar para a senhora um filme, para a senhora uma referência que a senhora gosta, ou que indique para essa mulher que está aqui nos assistindo. Um filme Paixão de Cristo. Para mim não tem outro. Ah, para chorar é ele. É para se acabar. Revela um amor É, que é impactante. é Eu lindo. mil vezes que eu assisto, Choro. choro. É.
Ele é assim demais. Eu vou É. perguntar um livro, mas eu já até sei o que ela vai falar. Um livro que a senhora gosta, uma referência. Pode ser um ou dois que a senhora indique É. também, que É, o fale meu até livro do sobre isso. momento é Arca Tá Pegando Fogo, Sim, o né? nosso. Por quê? Porque é a nossa experiência, né? Aleluia. É aquilo que foi dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, que Deus forjou ali, nos resgatando para Ele, né? Renovando a força, o ânimo, a presença dele na nossa vida. E tudo. E assim, tem outros livros, né? Tem autores bons, um que eu gosto muito, é Dr. Mike Murdock. Embora muitos assimilem ele com um pregador de finanças, somente de libertação financeira, ou a chamada teologia da prosperidade. Mas quem lê os livros, lê e acompanha a vida dele, não tem nada a ver com isso. É, Ele ensina sobre sabedoria. verdade. Então, para mim, é um E é autor completo. poderosíssimo. Ele é incrível, completo. O livro dele, O Desígnio mesmo, É, meu Deus, mudou, tirou uma chave na minha vida. exatamente. Tremendo. Uma referência que a senhora tenha de pessoa na Terra. A gente falou aqui, gente, da mãezinha, né, da bispa, que é um amor, missionária Maria Helena. Eu quero mandar um beijo para a senhora, dizer que a senhora é uma referência, né? E eu acredito que também uma das referências da nossa bispa, né? Mas trazendo assim para o âmbito cristão, quem é a sua referência hoje? Que a senhora diga assim, não, essa pessoa aqui é uma mulher de Deus, que eu sei que tem Hoje, muitas, mas falei, hoje ou que influenciou? que te influenciou, que ainda influencia. Eu acho que a primeira mulher que me influenciou assim no mundo cristão, né? Tem as mulheres do cotidiano, da labuta, mas assim, uma pregadora que me influenciou o meu ministério, influencia até hoje, é a Catarina Kuhlman, Kathleen Kuhlman. Maravilhosa. É ministério que eu desejo, de Uau, libertação, de cura, é, milagres extraordinários. tremendo. Uma referência, né? Sem É dúvida. isso. Um sonho, minha bispa. Eu sei que a senhora já realizou vários, né? Mas um sonho que a senhora tenha, né? Que almeje. Eu acho que toda a minha vida se baseia nisso. O grande sonho da minha vida é alegrar o coração do meu Deus, fazendo o que for necessário. Aleluia. Tá indo por um caminho. Sério, eu creio que a senhora tenha agradado o coração do Senhor. Eu quero que ele tenha alegria comigo. Aleluia. Eu sei que a limitação é grande, né? Somos pequenos, Mas mas ele é grande. no que eu puder me esforçar e dentro da minha limitação, Aleluia. eu quero viver isso. É nisso que o Pai é glorificado, né? Quando os filhos dão muitos frutos. Eu acho lindo esse versículo porque ele fala que o Senhor está de lá. Eu fico imaginando o Senhor de lá fazendo assim, uau, minha filha, vai lá. E assim, a gente não pode. E assim, Liz, a gente precisa compreender esse lado da paternidade, porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó, que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios. Eu falei da minha referência como do que eu quero viver. Mas em relação à paternidade com Deus, eu quero sentir essa alegria ainda nos dias maus, ainda no dia que eu não puder oferecer nada, É isso. ainda nos dias que de repente eu falhar. Eu quero ter esse sentimento que tá tudo bem com meu pai É, nesse relacionamento. isso é lindo. É, Não é sobre o fazer ou ser usada pelo Pai. isso, É sobre ser filha independente. independente, Dia que a independente. gente não for tão Aceitar boa assim, o Pai isso, está falando, não é porque você é boa que eu te escolhi. Você é exatamente. minha. É isso, Isso é realmente é tremendo. isso, E resolve muita coisa. isso, Para muita gente que acha que precisa fazer muito para que ele isso, aceite como filho. isso. Não. Só precisa ser filho. Eu quero aceitar o dia que talvez você pode passar pelo sacrifício, pela dor, pelo choro, pela renúncia, mas eu quero também viver o dia que eu posso sentar debaixo da árvore e tomar água fresca, água de Aleluia. coco, Aleluia. tranquilamente, porque eu sou filha. É isso. Desfrutar, né? Exatamente. É um versículo que fala assim que nós comeremos o melhor da terra e desfrutaremos de finas iguarias. Exatamente. Eu amo
Que fala assim, Deus, é isso aqui que o Senhor tem. É, Mas nos dias que tiver só pão e água, isso, como os isso, profetas tiveram que passar por essas provas de deserto, a gente continua sentindo o refrigério é. do Senhor. Eu já dormi no chão por causa de Jesus, eu já adoeci por causa da obra, né? Já passei uma série de coisas assim, muita coisa, muita renúncia, mas também eu já desfrutei muita coisa boa. E eu quero viver Isso. nessa dimensão, do dia bom e do dia mau. Mas a paternidade não vai mudar. Aleluia! Meu Deus, gente, glória a Deus. Dava pra gente ficar aqui até amanhã falando sobre isso, e que assunto tão gostoso de se tratar e tão necessário de É se tratar, né? verdade. Eu repito. Mas eu quero que você deguste desse banquete, né? Se você puder, assista novamente, indica para suas amigas. Infelizmente, está chegando ao final aqui. Ah, gente. Mas foi tão bom, né? Estar Ah, é aqui à mesa verdade. com o Senhor e contigo, minha bispa. Que Deus possa ainda mais te usar como uma Amém. referência que a senhora já é nessa terra, tá? Me inspiro e admiro muito o seu ministério. A sua vida é um exemplo, né? Não só para as de perto, mas eu creio que também para aquelas que te acompanham de longe. E que a senhora possa fluir mais ainda, sabe? Porque o que Deus tem para a senhora ainda nem começou. Eu creio que é coisas maiores, por causa dessa submissão, desse entendimento, né? Dessa humildade de receber de Deus e entregar a outros. Então, obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho do seu coração conosco. Louva a Deus também por sua vida. Você tem sido instrumento poderoso do Senhor, tem se Aleluia. colocado na disposição de Deus. E não vai ser diferente na sua vida também. Sei que Amém. grandes coisas Deus tem preparado. Eu creio. Gente, que Deus abençoe vocês. Minha bispa vai mandar um recadinho para as meninas aqui, ó, nessa câmera. E eu tenho certeza que Deus falou muito. Eu não tenho dúvida disso. Então dá uma palavra final aí. Decida viver o melhor que Deus tem para sua vida hoje. Amanhã pode ser muito tarde, o passado já passou, não tem mais como mudar. Então, aceite o dia de hoje, aceite o seu futuro. Eu tenho certeza que quando você abre seu coração para isso, sua paternidade de Deus vai chegar de tal forma te curando, te sarando, que você vai experimentar coisas que você nunca imaginou. Aleluia. Que Deus te abençoe, prospere sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus, e que a paternidade do Senhor seja sobre você. Amém. Gente, Deus abençoe você. Fica com Deus, fica com essa palavra e até a próxima. Tchau, Glória a tchau. Deus. Tchau, tchau.